Doutor Durso, agora entrando mais em relação ao assunto do Zuckerberg e da Meta, como o senhor viu essa declaração dele e como o senhor viu a resposta no dia seguinte do ministro Alexandre de Moraes? E o que você acha que pode acontecer a partir daí? Pode haver um bloqueio do Facebook, se esse for o caso, ou Como do aconteceu com o WhatsApp, X, né? como aconteceu com o X em relação ao Elon Musk? O senhor acredita que isso realmente pode vir a acontecer se o Zuckerberg levar isso adiante? Eu vi com preocupação, porque as mudanças, além da questão da substituição da plataforma de checagem, o Mark Zuckerberg fala muito de mudança de algoritmo, mudança de análise de conteúdo, de moderação de conteúdo, dizendo que ele vai cada vez interferir menos. É porque ele diz que tem um erro ali na plataforma e que se ele erra 1% são milhões de afetados, mas dentre 1% dos erros são 99% de acertos de conteúdos criminosos que saem do ar. Então eu defendo algum tipo de moderação de conteúdo que, claro, seja aprimorada para não errar, mas que seja eficiente contra conteúdos criminosos. Ele simplesmente vir na contramão dizendo, olha, eu não vou mais moderar conteúdo, e a comunidade que publique as notas da comunidade, as pessoas que leiam e devem saber o que é falso, o que não é, o que é crime, o que não é, me incomoda bastante, porque eu acredito que o mundo vem numa tendência de cobrar um ambiente mais saudável nas redes sociais. Só que a questão dessa decisão é muito mais política do que Mark Zuckerberg pensando em liberdade de expressão. Na verdade, ele acena para Elon Musk e Donald Trump para tentar, de alguma forma, aderir a esse grupo, uma vez que Donald Trump, quando sai candidato, ele tem um apoio muito forte de Elon Musk, que era uma figura bem mais polêmica que Mark Zuckerberg, bem mais autoritária, bem Sim. mais dura, que sempre bateu de frente em toda a regulação, toda a regulamentação. Inclusive, teve o problema no passado aqui, a ponto de sua plataforma sair do ar porque ele tirou a representação legal do Brasil. Então, ele vê que o Elon Musk se aliou a Donald Trump, que ganhou a eleição, e agora ele tem um aliado muito forte, Elon Musk. Porque se ele tivesse esse problema que ele teve ano passado, Elon Musk, neste ano, Donald Trump teria interferido com o presidente dos Estados Unidos, inclusive com sanções geopolíticas. Isso tem uma força muito grande, às vezes faz com que o Estado recue como um todo, que não tenha regulamentação, porque Donald Trump está interferindo. E aí Mark Zuckerberg viu essa situação e viu que seria uma possibilidade dele aderir a esse grupo, porque o mundo inteiro regulando as redes sociais traz responsabilidade para suas plataformas. Não à toa o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil está julgando o Marco Civil da Internet desde o finalzinho do ano passado, no artigo 19, que vai gerar eventuais multas para a plataforma se tiver conteúdos ilícitos. Então, o Mark Zuckerberg vendo isso, que vai afetar o lucro, vai ter que aumentar os seus canais de denúncia, vai ter que aumentar o controle, ele simplesmente adere e agora ele tem um padrinho político, né, deverá ter, que é Donald Trump, para conseguir impedir mudanças pelo mundo. Essa é a minha opinião com relação à mudança de comportamento de Mark Zuckerberg. E aí isso chega ao Brasil como notícia e as instituições reagem. Eu vejo que talvez as instituições, Ministério Público Federal, Supremo Tribunal Federal, estão reagindo para dar um recado também, mas não deixa de ser prematura essa reação, porque nós nem sabemos se Mark Zuckerberg vai implementar essas mudanças no Brasil. Primeira questão. E a segunda questão é que, mesmo que Mark Zuckerberg altere a forma de entrega de conteúdo, de moderação e altere a checagem de fatos, nós não temos legislação hoje em vigor no Brasil que determine como a moderação de conteúdo deve ser. Não à toa, o X faz por nota de comunidade e está no ar normalmente no Brasil. Então, essa cobrança dizendo, olha, Certo. as plataformas só funcionarão aqui se respeitarem a lei, ele só reprisou o óbvio. Claro, elas precisam respeitar a lei. Mas hoje a lei tem uma lacuna que não determina como a moderação de conteúdo deve ser e se pode ser por nota da comunidade ou plataformas de checagem de conteúdo. E por causa dessa lacuna, se Mark Zuckerberg mudasse no Brasil, em tese ele não seria banido ou a sua plataforma suspensa, porque nós não temos lei para obrigá-lo a fazer e agir assim. Mas, sem dúvida nenhuma, nós teríamos os órgãos se unindo para questionar, por exemplo, a Meta a dizer como você tem combatido os ilícitos na rede, e isso poderá gerar sanções. Sanções administrativas, multas aplicadas pelo PROCON, pelo Ministério Público.
diferente de uma sanção, por exemplo, de um banimento da plataforma, que eu acho improvável.